Olá, queridos amigos do Grupo Espírita Teresa de Jesus. Com grande alegria e satisfação que estamos aqui hoje para conversar um pouco sobre a vida e algumas passagens da vida do nosso companheiro e querido Adolfo Bezerra de Menezes. Eu sou Cristina Lúcia, sou trabalhadora do Centro Espírita Discípulo de Jesus em Campo Grande, no Rio de Janeiro. E vamos dar início à nossa conversa fazendo uma breve leitura do livro Recados do Coração, de José Carlos de Luca Bezerra de Menezes. A fé traz bom ânimo. Amigos, fortaleçamos a nossa fé na oração e na confiança em Deus. Nos dias em que as dificuldades se agigantarem aos nossos pés, abramos os olhos da alma para o Pai Criador, e que não nos faltarão recursos para a travessia da jornada. As pedras do caminho serão naturalmente contornadas, se não perdermos a fé. Tenhamos bom ânimo, filhos. Oremos constantemente, caminhemos adiante, porque Jesus não nos desampara, nunca. Então, vamos agradecer ao nosso Pai misericordioso, justo e bom, nosso amigo, nosso irmão mais velho, Jesus, nossos companheiros espirituais que nos guiam, nos intuem para a frente, para o bem, para o bem. Agradecer a oportunidade de estudarmos, de refletirmos, para podermos, Pai, fazermos com que tudo aquilo que aprendamos possa nos ajudar a trilhar o nosso caminho em busca da nossa melhoria moral e espiritual. Abençoa-nos nessa noite, Pai, para que possamos realmente fazer proveito de tudo aquilo que aqui ouvimos. Muito obrigada, Jesus. Fica conosco nesse estudo e para sempre. Graças a Deus. Bom, meus amores, Adolfo Bezerra de Menezes nasceu no Ceará em 29 de agosto de 1831. Ele, 29 próximo agora, faria 190 anos de encarnado no país, no Brasil, né? Tivemos o privilégio de ter conosco durante algum tempo encarnado um nordestino, bondoso, firme, correto, justo, caridoso, mas principalmente amoroso e com uma confiança inegável em Deus, em Jesus e em Maria. Quando ele fez 20 anos, ele veio para o Rio de Janeiro, em 1851, para estudar medicina numa faculdade pública, mas, como nós todos, precisava se sustentar, porque fazia faculdade, mas tinha um aluguel, tinha comida, roupa, por aí vai, né? Então ele resolve trabalhar, dando aulas para os companheiros que precisavam, principalmente para aqueles que queriam ingressar na faculdade, né? Era um concurso muito difícil, como é ainda hoje. E ele dava aulas, mas, em certo momento, essas aulas não estavam lhe rendendo o dinheiro necessário. E ele estava com uma preocupação de pagar o aluguel. Não tinha o dinheiro para pagar o aluguel. E ele ora a Maria fervorosamente e pede que ela interceda junto a Jesus para que ele encontrasse um trabalho, alguma coisa que pudesse render-lhe algum dinheiro para pagar o aluguel. E bate à sua porta um rapaz, pergunta se ele é o professor Adolfo Bezerra de Menezes e lhe pede aulas de matemática. Bezerra fica meio assim porque ele não era muito fã de matemática, mas ele necessitava. E ele aceita, combina o preço com o rapaz e o rapaz faz questão de pagar adiantado. Ele não precisa, não, mas faço questão e ele aceita. E fica marcado para o dia seguinte a sua aula,
E quando o rapaz vai embora, ele olha o dinheiro e a quantia exata para quitar o seu aluguel atrasado. Exata. E é claro, sabemos, muitos aqui sabem, que o aluno nunca apareceu. Né? Então, mais uma vez, a gente vê que quando rogamos a Deus com bom coração, com firmeza de propósitos, com boa intenção, porque Deus conhece as nossas intenções, nós somos atendidos. Às vezes, nós é que não escutamos ou não percebemos, distraídos que estamos sempre, nós não escutamos a resposta. E Bezerra, ele vem nos mostrar durante toda a sua vida que nós não estamos desamparados. Acabamos de ler aqui na leitura inicial o finalzinho. Jesus não nos desampara. Não estamos nunca largados ao léu. Mas precisamos ter fé. Por isso que eu fiz questão de fazer esta leitura sobre a fé. Porque a fé de Bezerra de Menezes era muito grande, firme, pomposa. Bom, ele, como muitos de nós que fizemos faculdade, quando ainda não tinha internet, estudávamos, e ele, é claro, a seu tempo, na biblioteca que lhe fornecia lá os livros que ele necessitava, porque o dinheiro já era curto para pagar as contas. Imagina comprar livros e livros de medicina, que continuam ainda hoje muito caros, inacessíveis a muitos. Então, eu estudava na biblioteca. Mais uma vez, mostrando um espírito humilde como nós, necessitados de vivenciar as situações do dia a dia, sem privilégios. Não teve. Muito bem. Se forma cirurgião médico, entra para o exército, trabalha no exército. Mas ele também abre, um consultório para atender pessoas que podiam pagar e um outro para atender aqueles necessitados em que ele não cobrava consulta alguma. E nessa observação diária da vida de pobreza, de sofrimento, de necessidades desses seus clientes que não podiam pagar sequer pelo remédio, ele resolve então entrar para a política. Porque ele queria ajudar o povo, ele queria fazer alguma coisa por esse povo, melhorar a vida desse povo de alguma maneira. Então ele entra para a política, se torna vereador, depois ele se torna deputado. Mas logo no início ele já tem um problema. Querem impugnar a sua eleição, porque existia uma lei que não permitia que ele, como médico do exército, pudesse assumir um cargo público. E o que ele faz? Larga a política? Não. Ele larga o exército, que lhe fornecia salário. Mas ele prefere permanecer na política, porque ele tinha objetivo. Ele queria usar as máquinas administrativas públicas para socorrer e ajudar o povo. Ele faz parte da construção da ferrovia de Macaé-Campos. Ele faz parte da inauguração e da construção também do Boulevard 28 de Setembro, no bairro de Vila Isabel. Ele faz parte dessa, entre outras muitas coisas que ele faz, mas sendo um político correto. É claro, ele tem problemas, porque uma pessoa correta, honesta dentro da política, além de ser raro, acaba atrapalhando aquele que não quer ser correto. Neste livro, o 13º Apóstolo, Jorge Damas Martins é o biógrafo de Bezerra de Menezes, um grande estudioso
da vida de Bezerra. Ele tem outros livros além desse. Aqui ele faz uma transcrição de um companheiro que também escreveu sobre Bezerra, Zeus Van Tuyl, que diz assim: de todas as altas posições que ocupou na vida pública, o que mais engrandece e dignifica Bezerra de Menezes foi, porém, o trabalho silencioso, modesto, em favor de pobres e desvalidos. Tão grande era seu coração na prática do bem, que o povo o cognominou médico dos pobres. Viveu e morreu modestamente, distribuindo aos necessitados tudo, e é tudo mesmo que ele possuía. Bezerra é aquele tipo de político raro, que exerce sua função pública em prol de um bem comum. Em 1860 é eleito, depois é pelo Partido Liberal, e em sua gestão sempre defendeu os humildes e os necessitados. Sempre defendeu os humildes e os necessitados. Jamais obteve favores do governo para sua candidatura. O povo do município a que o honrava sempre como seu representante, sempre se impondo à consideração e ao respeito de seus pares e de todo o país, sem jamais terem provado um ato qualquer que lhe desabonasse a vida pública ou a vida particular. Então, a vida pública dele foi de 1860 a 1885, onde ele trabalhou fervorosamente para cumprir os objetivos que ele tinha. É claro, muitas vezes teve problemas, mas muitas coisas também conquistou. E aí cada um vai seguir aí para descobrir o que ele fazia na política. Bom, Bezerra teve 2 casamentos. O primeiro casamento com Cândida, ela com 14 anos, teve 2 filhos. Aos 19 ela desencarna. Sua meia-irmã ajuda Bezerra a cuidar dos pequenos, 2 crianças pequenas. Ele já envolvido na política, médico, trabalhando com seus consultórios, então ele precisa de ajuda, e nesse cuidar e esse envolvimento, eles acabam casando-se em 1865, ela também com 14 anos, e viveu ao seu lado até que ele desencarna em 1900. Bom, como foi a vida de médico de Bezerra de Menezes? Uma vida dedicada a ajudar. Ele era o médico que chegava no consultório e cumprimentava a todos que estavam aguardando a consulta, àqueles que estavam lhe ajudando de alguma forma, falava com todos. Já ali passava energia positiva, sorriso, acolhimento. As pessoas já começavam a melhorar ali, porque a energia que ele passava para as pessoas era tão grande, de tanto amor, que as pessoas já recebiam aquela energia, aquele primeiro impacto, antes mesmo de entrar no consultório já se sentiam melhores. Existem várias histórias da sua vida de médico. Uma que fez parte do filme, que é do anel de formatura, que uma mãe vai consultar seu filho e ele muito doente, a criança muito doente, ele passa a receita e aí acontece, ela fala assim: meu amigo, eu não tenho dinheiro sequer para comprar comida, quiçá remédios. E ele bate o bolso e nada, não tem dinheiro, mas tem um anel e ele dá para ela. Vende e compra o que você necessita. Em outro momento, ele está com um dos filhos adoentado, com febre em casa. Ele chega, ele cuida, ele medica o filho e durante a madrugada, por volta de 1h da manhã,
Bate-lhe à porta uma mãe aflita, pedindo que ele vá à casa dela socorrer seu filho que está, na visão dela, morrendo. E ele vai. E a esposa fala, mas Bezerra, nosso filho está com febre, você vai me deixar aqui sozinha? E ele diz, foi Jesus que mandou, eu tenho que ir. Nosso filho tem um pai médico, está medicado, nada posso fazer por ele agora, o que tinha que fazer eu já fiz. Agora este não tem ninguém, eu vou. E ele foi. E dizendo a saída, né? Acalme-se, Jesus está no comando. E foi. Cuidou da criança e quando retorna à sua casa, a criança já não está mais com febre, o filho está bem, está tudo tranquilo. Tamanha a energia, a confiança de Bezerra em Jesus. Uma confiança inabalável, que era que nós deveríamos ter também, né? Seria tão bom que nós tivéssemos a confiança em Deus, em Jesus, em Maria, que Bezerra tinha. Nos ajudaria bastante. Mas conhecer a sua história, e é claro, aqui em 40 minutos eu não vou contar a história dele, eu vou contar detalhes, mas quando a gente pega esses livros e conhece a sua história mais profundamente, a gente vê o tamanho da grandeza espiritual que este companheiro tinha e ainda tem. Porque ele ainda está no plano espiritual olhando por nós. E o interessante é a frase que ele usa. Foi Jesus quem mandou. Que nos remete a raciocinar e a refletir sobre o trabalho que nós temos na casa espírita. Quando recebemos uma tarefa, não é o presidente da casa que está pedindo a gente. Está sendo utilizado por Jesus para pedir a nossa colaboração. Porque o trabalho é para Jesus. Então, quando nós colocamos uma água, abrimos uma casa, fazemos uma limpeza, nós estamos trabalhando para Jesus. É Jesus quem manda. E a gente deve obedecer sem reclamar. Mas, infelizmente, a gente sabe que não é isso que acontece. Muito difícil, né? É aquele ensinamento de Jesus, né? Muitos chamados, mas muito pouco escolhidos, porque poucos têm vontade firme de trabalhar. Poucos. E quando a gente vê as histórias de Bezerra, a gente vê a dedicação dele, a gente sente até um pouco de vergonha. Nossa, não sei se eu faria tudo isso. Mas deveríamos ter mais força de vontade, ter mais, como fala Bezerra, confiança. Confiança. Bom, em 1875, o Espiritismo bate a porta de Bezerra de Menezes. Ele está vivendo um momento turbulento e um companheiro, Carlos Joaquim Travassos, lhe dá de presente um Livro dos Espíritos. E ele pega aquele livro, como ele era um estudioso, gostava muito de ler, ele olha, ele vai pegar o bonde para voltar para casa e ele fala, bom, eu não vou para o inferno se eu ler esse livro. Vamos lá. Vamos ver o que tem aqui de tão maravilhoso para encantar tantas pessoas. E ele lê. Interessante que ele diz, lia, mas eu não encontrava nada que fosse novo ao meu espírito. E olhem, notem que ele fala ao meu espírito. Quer dizer, tudo aquilo que ele estava lendo no Livro dos Espíritos já estava no seu íntimo, guardadinho, só esperando o tempo para desabrochar. E aquele foi o tempo. Parece que eu era espírita inconsciente,
ou, como se diz, de nascença. E ele começa a ler, começa a estudar, começa a se envolver, e acontece um fato que o convence mais ainda da força do espiritismo, das verdades que o espiritismo traz. Bezerra tinha um problema gástrico muito sério, que a medicina normal não estava dando jeito, dando conta de socorrê-lo, ele não estava conseguindo resolver o problema. E aí ele é levado por um companheiro para fazer um tratamento espiritual, um tratamento de cura numa casa espírita. E ele vai lá, aliás, ele não vai, ele manda uma pessoa ir no lugar dele, e o médium, né, recebe a comunicação, e o espírito que se comunica mostra direitinho que sabia que aquele que estava ali não era ele, e discorre sobre o problema dele, explica tudo. E quando o Bezerra recebe lá a medicação, o tratamento, ele faz o tratamento e ele melhora. Mas tem uma afirmação que está aqui neste livro, Bezerra de Menezes, Ontem e Hoje, da FEB, que é bem interessante. Perguntam para ele assim: o que de fato essa sua experiência mais o impressionou? Porque conforme o espírito foi orientando o médium, ele foi falando do problema que estava acontecendo com ele, em que local era o problema, falando a linguagem médica. E o médium não era médico, não entendia nada de medicina. Quando ele recebe todo o recado, tudo o que aconteceu, ele diz assim: nada me impressionou mais do que ver um homem no caso o médium, né? Sem conhecimentos médicos e até sem instrução regular, discorrer sobre moléstias, com proficiência anatômica e fisiológica, sem fraquejar, como bem poucos médicos o fazem. Então, o que mais impressionou foi ver que o médium discorria sobre o problema na linguagem médica sem ter conhecimento médico algum, né? Sem ter conhecimento médico algum. Bom, ele conheceu o espiritismo através da leitura do Livro dos Espíritos, em 1875. Em 1886, no salão da Guarda Velha, diante de quase 2.000 pessoas, ele se proclama espírita. Ele aqui ainda era político. Não, ele já tinha saído da política. Em 1886, ele saiu em 85. Ele se proclama espírita, deve ter sido um alvoroço só. No filme a gente vê bem isso. Em 87, ele inicia uma série de artigos sob o pseudônimo de Maxi, publicada no jornal O País, sem que fosse interrompida sua colaboração na revista Reformador. Conhecido como Kardec brasileiro, foi intensa e fundamental a sua atividade em prol da união e defesa dos direitos e liberdade dos espíritas. Isso que eu estou lendo está aqui nesse folhetinho, Bezerra de Menezes, da FEB, é um folhetinho, né, que tem aqui, que fala sobre Bezerra. E uma das coisas que chama a atenção é que Bezerra, ele perdeu entre aspas, né? Ele vivenciou o desencarne de alguns filhos, mas enquanto ele era espírita. E novamente aqui, vou recorrer aqui ao livro da Federação, em que neste mesmo capítulo em que ele fala do tratamento espiritual, no final deste capítulo, ele diz assim: antes de ser espírita, só em pensar em perder um filho, fazia-me mentalmente blasfemar. Punha-me louco. A ideia de perder um filho
o enlouquecia. Mas depois que me tornei espírita, tendo perdido 4 filhos adorados, depois de criados, louvando e agradecendo ao Pai de amor ter provado, por aquele modo, minha obediência aos seus sacrossantos decretos. Esse texto está no livro, na revista Reformador, de 1892. Então, aqui dá bem a ideia do que é ser espírita antes e o que é antes de ser espírita e depois de ser espírita. Convicto, estudioso, fervorosamente, com fé, que era o que ele mais tinha, fé. Porque muitos de nós, isso aqui também acontece. Quando nós não conhecemos a doutrina, só imaginar o desencarne de um filho nos enlouquece. Realmente nos tira, como diz o Tino, né? Depois de nos tornarmos espíritas, não vamos sofrer. Não é nada disso. Nós vamos sentir, vamos sofrer. Mas não haverá desespero. Não haverá blasfêmia contra Deus. Porque saberemos e compreenderemos que aquele companheiro é um espírito que está retornando ao plano espiritual no momento que apraz a Deus levá-lo. E que, de uma certa forma, aquilo é, para nós, uma prova da nossa obediência, da nossa compreensão das leis de Deus, do amor de Deus por nós. Então, nós vamos sentir, vamos chorar, vamos viver o luto, mas não vamos nos desesperar, porque compreenderemos, sentiremos saudade, mas saberemos que é momentâneo, que o que acontece é apenas que estamos perdendo de vista este companheiro que continua vivo no plano espiritual. E isso nos dá esperança. Então faz muita diferença a compreensão da doutrina espírita. Bezerra tinha uma frase que eu estudando aqui, eu gostei demais, que ele diz assim: sem Jesus, uma flor tem 1000 espinhos. Com Jesus, um espinho tem 1000 flores. Então, essa frase nos mostra a visão que nós acabamos por obter quando compreendemos, estudamos e vivenciamos o Espiritismo, a doutrina. Com verdade, com fé, com trabalho, com vontade. A nossa visão das coisas se modifica. A gente para de enxergar só os espinhos e passa a enxergar as flores, apesar dos espinhos. Então, essa frase nos traz muita reflexão. Fé, observância das leis, a nossa visão de mundo, visão das pessoas, visão das situações em que vivenciamos. Quando estudamos afinco a doutrina, nós nos modificamos de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Mas para isso, precisamos estudar essa doutrina que é maravilhosa. Bom, Bezerra, ele desencarna em 11 de abril de 1900. E aqui tem duas coisas muito interessantes. Primeiro, ele desencarna em casa, cercado pela família, por alguns amigos, e ele sente o momento em que ele está chegando ao fim, ele sente que ele está chegando no momento, né, de final, de morte. Ele pede para
elevarem um pouco ele na cama, fala da preocupação com os seus doentes, quem vai cuidar deles, mas ele para, ele reflete e ele fala, não, Deus há de ampará-los. Então, apesar da sua preocupação com os companheiros, com os seus doentes, com os seus pobres, ele tem certeza que Deus há de ampará-los, há de enviar outros para socorrê-los, há de resolver de alguma maneira a situação de cada um deles. E ele faz uma prece fervorosa e depois ele desencarna. No dia seguinte, no dia 12 de abril de 1900, no Grupo Espírita Ismael, na reunião mediúnica, Bezerra já envia uma comunicação. No dia seguinte. E aí a gente vê a grandeza deste espírito. Ele já envia no dia seguinte uma mensagem. E eu vou ler para vocês essa mensagem que é linda. Que diz assim. É um trechinho só da mensagem, tá? Eu agradeço, sincera e emocionadamente, as vossas preces e as vossas homenagens ao meu pobre espírito. E vos peço, irmãos queridos, para colocardes essas flores luminosas de vossas almas aos pés de Jesus, nosso Senhor, que tudo merece, porque é com Ele e para Ele que devemos viver para ganharmos nossa maior e gloriosa batalha. Muito obrigada, irmãos queridos. Que Deus vos abençoe, que Jesus vos ajude e que Jesus, o nosso anjo tutelar, protetor querido, vos proteja hoje e sempre. Então, a grandeza dele era tamanha que ele pôde se comunicar no dia seguinte ao seu desencarne. E vejam aqui que ele agradece as homenagens que ele recebeu, as flores, mas ele pede que essas homenagens, essas flores sejam dadas para Jesus, para ele e com ele. Porque é ele que merece ganhar a nossa atenção. A humildade desse espírito é de exemplar, é exemplar. Não tem outra palavra. É exemplar. Tem uma história, depois eu vou ler a prece que ele fez antes de desencarnar. Tem uma história que conta que ele, saindo de um grupo espírita, ele encontra um companheiro sujo, adoentado, e esse companheiro pede ajuda a ele. Ele está com febre, a família está doente, ele está desempregado. E Bezerra procura no bolso, procura daqui, só tem um bilhete do bonde. Tem nada. E ele fica tão chateado que não pode ajudar financeiramente aquele amigo. E ele fala assim, meu amigo, você tem fé? Fé em Jesus? Ele tem muita. Então vem cá, vou te dar um abraço. E ele dá um abraço. Um abraço. E ele transmite tanto amor, tanta energia positiva naquele abraço. Depois ele diz ao amigo, vá para sua casa, abrace sua família, dê as mãos, orem juntos, bebam a água e vai dar tudo certo. E ele vai embora, o amigo vai embora. E ele fica triste, fica pensativo, mas isso passa um tempo. Depois de um tempo, o rapaz procura Bezerra. Eu vim lhe agradecer, porque naquele dia, aquele seu abraço foi tão confortador. Eu cheguei em casa e fiz o que o senhor me pediu, abracei minha família, abracei meus filhos, minha esposa, fizemos uma oração, bebemos a água
E aquela água nos fortificou, dormimos bem. No dia seguinte, saí a bater as portas em busca de emprego e bati a uma porta que me acolheu e me forneceu um emprego, e hoje eu estou empregado, podendo ajudar e socorrer minha família. E Bezerra, vocês fazem, eu não consigo imaginar o sentimento que ele passou naquele momento de agradecimento a Deus e a Jesus, porque através de um abraço ele pôde socorrer um companheiro. Sabe, no Evangelho segundo o Espiritismo tem lá caridade material e caridade moral, não é? E às vezes a gente diz, eu sou tão pobre que eu não posso fazer nada para ajudar ninguém. E aí vem Bezerra e mostra que um abraço pode mudar a vida de uma pessoa. E a gente acha que não pode fazer nada porque não tem dinheiro. Nem sempre, meus amigos, o dinheiro resolve. Às vezes ele atrapalha. Muitas das vezes um olhar. E hoje em dia temos que conviver com as pessoas usando uma máscara que só fica o nosso olhar. Mas dizem que o olhar, né, é a janela da alma. Então, muitas das vezes, um olhar caridoso, um olhar complacente, amoroso, pode enviar tanta energia e ajudar alguém. E às vezes a gente nem sabe, porque se aquele amigo não volta para falar com ele, ele não saberia do grande bem que ele causou àquela família. E a gente fica imaginando quantas vezes ele fez isso e ele não sabe, não sabia, né, encarnado, o bem que estava fazendo, quando ele chegava no consultório e falava com aquelas pessoas, que apertava a mão, que dava abraços, que olhava com amorosidade. Então, essa é a mensagem. Vamos amar mais. Vamos olhar para o outro com um olhar de amor e de ternura, de compreensão. Vamos ter mais fé. Vamos ajudar mais. Não tenho dinheiro. Ore. Envie pensamentos positivos de esperança. A vida deste companheiro foi isso. Esperança, fé, caridade. Quantas vezes ele não teve dinheiro para fazer tantas coisas? Tem uma história que ele sai de casa para trabalhar e a esposa fala, olha, dá um jeito, não tem comida. E ele vai trabalhar, passa o dia inteiro e não consegue dinheiro. E volta para casa arrasado. O que eu vou falar quando eu chegar em casa? Não tenho. Não comprei nada, não tenho. E ele chega em casa e encontra a esposa feliz da vida. O que houve? Um amigo veio aqui e trouxe uma cesta de alimentos para nós e disse que era um presente pelas coisas boas que você faz. E ele fica, E ele agradece. Porque o bem que fazemos é o nosso advogado em toda parte. Todo o bem que nós fazemos vai voltar para nós em forma de bem. Da mesma maneira como o mal que fazemos volta para nós em forma de mal. Reflitamos, amigos, o que estamos fazendo com o nosso tempo, com o nosso olhar, com as nossas palavras, com o nosso pensamento. Estamos longe fisicamente das pessoas ainda? E o que estamos fazendo para ajudar esses companheiros? Aí, com a mídia a nos ajudar. Naquele tempo não tinha. Hoje nós temos tanta facilidade e não fazemos nada. Eu vou terminar o nosso estudo de hoje lendo para vocês a oração que Bezerra faz antes de desencarnar. Vejam a beleza disso.
Jesus amantíssimo, advogado de nossas súplicas, junto a Deus Todo-Poderoso, eu te peço, não que deixe de sofrer, mas para que meu pobre espírito aproveite bem todo o sofrimento. E por fim, eu te peço pelos meus irmãos que ficam, por esses pobres amigos doentes do corpo e da alma, que aqui vieram buscar no teu humilde servo uma migalha de conforto e de amor. Assiste-os por caridade, Deus. Dá-lhes a tua paz, a paz do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja teu nome, louvado seja o nome de Jesus, louvado seja Deus. E ao final desta prece, apaga-se na terra uma grande luz e apontara no céu mais um foco de claridade. Sigamos, companheiros, em frente, lembrando dos exemplos que recebemos nesta doutrina de amor, que possamos fazer dos nossos dias, das nossas horas, também exemplos de amor para alguém. Você vê na oração, ele diz que não é para afastar o sofrimento dele, mas que aquele sofrimento sirva para que ele melhore de alguma maneira. Porque a fé dele é tão grande. E ele ora pelos outros, mesmo sofrendo a agonia do final, do final da vida. Ele pede para que Deus ampare a todos nós que ficamos aqui. E neste momento, meus amores, vamos agradecer por esse exemplo de vida que temos. Esse exemplo de amor, de humildade, de acolhimento. Oh, meu Pai amado, te agradecemos imensamente por esta oportunidade de conhecer um exemplo que nós deveríamos seguir. Um exemplo de fé, humildade, coragem, resignação, amor. Muito obrigada, Deus, porque tu nos permite vivenciar todos os dias e receber tantos exemplos para que possamos seguir a nossa caminhada, fortificados pela ideia de que não estamos desamparados nunca. E que tu, Deus poderoso Pai, nos embala como um filho e que nosso irmão querido nos guia. Muito obrigada. Muito obrigada. Que fiquemos com Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, amores. Fiquemos com Deus e com bastante pensamento positivo. Muito obrigada.